Na entrevista de hoje, o candidato André Putinelli, aqui conosco, pelo MDB, ele disputa o governo do estado. A gente agradece a presença do candidato, lembrando que ele tem 7 minutos para responder as perguntas. Sempre que o apresentador pergunta, o cronômetro será pausado para que o candidato não seja prejudicado. Candidato, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu abro essa entrevista perguntando ao senhor, o senhor como candidato ao governo desse ano foi acusado de superfaturamento, de fraudes em licitações, o senhor foi preso, acusado de ser comandante de um grupo criminoso que teria desviado, segundo as 6 fases da lama asfáltica, 432 milhões dos cofres públicos. Como que o senhor espera convencer a maioria dos eleitores que isso não vai se repetir caso eleito ou que isso não ocorreu? Bom dia. Isso não vai se repetir porque não ocorreu. Tanto é que o juiz, pela perseguição que promoveu a mim, não me permitindo acostar provas, ele foi afastado. Portanto, eu era inocente, sou inocente, registrei a minha candidatura, não tenho nenhuma condenação sequer em primeira instância e estou tranquilo, porque as inverdades e os fake news não vão prevalecer, vai prevalecer a verdade. A gente tem uma informação que foi retomada a investigação. Você pode abrir a notícia, por favor? A gente tem a informação de que foi retomada a investigação, né? A notícia do Correio do Estado, Justiça Federal retoma a lama asfáltica, operação que prendeu o ex-governador, né? Ou seja, essa operação ela é retomada agora. Isso, de alguma maneira, impacta o senhor? Não. Vai me propiciar a que eu mostre as provas mostrando que eu sou inocente. Portanto, quando eu apresentar as provas e os documentos, eu estou tranquilo e estarei tranquilo. Muito bem. O candidato, em relação à pauta fiscal do Estado, qual é o plano de governo do senhor em relação, por exemplo, ao Fundersul, ao ICMS dos combustíveis? Como e qual seria o plano para lidar com esses impostos no seu governo? Não só o Fundersul teve um crescimento de alíquota, não só o ICMS. O IPVA foi aumentado do meu tempo de governo de 2,5% para 3,5% do valor do carro. O ITCMD, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e Causa-Mortes, foi aumentado de 3,6% para 4% e 8%. E, além disso, o ICMS ficou do Fundersul, mais especificamente estratosférico. Nós entendemos que há espaço para, a partir do segundo ano, uma redução de todos os tributos, não só do ICMS. O senhor, em relação a essa questão de desigualdade social em Mato Grosso do Sul, o que tem no seu plano de governo para tentar resolver essa equação de um estado que é produtor de grãos, produtor de carne, mas que não dividiria essa fartura com os mais pobres ou com aqueles que mais necessitam? Quando estivemos na prefeitura e depois no governo do estado, construímos 17 mil casas em Campo Grande, 74 mil no estado. Fizemos através do Vale Renda, da Cesta Alimentar Indígena, do Vale Universidade Indígena, as ações sociais de nosso governo para atendermos as famílias mais vulneráveis, as que tinham renda familiar abaixo de meio salário mínimo, cobrando delas as famílias que colocassem os filhos na escola. Depois de uma pandemia danada dessas, há necessidade de uma ação social intensa e daí a escolha da nossa vice, que é um nome nacional, foi presidente nacional do FONGEMAS, Tânia Maragaribe. FONGEMAS é o Fórum Nacional de Assistência Social dos gestores municipais de todo o país. Atuaremos através dela, na ação social, de forma preponderante, para equalizarmos, para termos menos pobreza e mais alimento às famílias que carecem dele. Nessa corrida pelo governo do estado, o apoio a um presidenciável também angaria ou não votos, né, para uma legenda, para um candidato.
Aí eu cito aqui no caso da cassação de Dilma, o Marum, que era seu braço direito e também cooperador do Temer, na ocasião foi articulador dessa cassação da Dilma. O senhor, inclusive, esteve em Brasília na ocasião, né? Agora, nesse discurso em específico dessa campanha, se mostra uma certa simpatia com a Dilma, com o Lula, né? Essa seria uma estratégia para tentar ganhar os simpatizantes do PT? Não. O MDB nacional indicou a senadora Simone Tebet como a presidenciável do seu partido. Mas a você que me vê, você escolha quem você quiser. O respeito à democracia por nós é praticada e você escolha quem você quiser. Como que o senhor faz a leitura dessa questão da Simone Tebet nesse cenário? É uma moça inteligente, é uma moça preparada e é uma moça que, pelo MDB nacional, foi apresentada como pré-candidata. Mas nós respeitaremos a opinião de quem quiser votar em outro presidenciável. O senhor foi aliado da família Tradi, o senhor conseguiu eleger o seu sucessor à prefeitura, naquela ocasião, o Nelsinho Tradi. O senhor apoiou os tucanos no passado, atual governo. Rose Modesto, o senhor teve uma proximidade. E aí eu pergunto para o senhor, o que lhe diferencia, por exemplo, do Marquinhos Tradi, do Riedel e da Rose Modesto? Onde estaria ali o grande diferencial de governo? Eu deixo a você para responder essa pergunta ao Tatá. A diferenciação não cabe a nós nos elogiarmos, porque se nós nos elogiarmos, diz um ditado popular que elogio em boca própria é vitupério. Nós fizemos mais casas que todos os prefeitos anteriores, fizemos mais casas que todos os governos anteriores. Em 2014, quando terminamos o governo, nós tínhamos 100 mil famílias atendidas pela ação social do governo e equipe André Putinelli. E agora, depois de um aumento populacional, o atual governo chega ao mesmo número. Portanto, eu deixo a você decidir. E esse pleito é para isso. Nós vamos apresentar o nosso plano de governo e nele dizermos o que vamos fazer na ação social. Que, para mim, a ação social é saúde, educação e assistência social. O que nós vamos fazer para desenvolver o Estado? Buscarmos com ousadia, através de incentivos fiscais e tributários, empresas para gerar empregos. Construirmos muitas casas, para quem sabe voltarmos a desfavelar a nossa Campo Grande, que depois os sucessores deixaram voltar a ter favelas. E assim cuidarmos do turismo, cuidarmos do meio ambiente, investirmos muito em segurança. Segurança pública para nós será tolerância zero para com os malfeitos, incluindo nos malfeitos os de colarinho branco, a corrupção. Candidato, falando de modelo de governo, lá em 1996 o senhor foi prefeito em Campo Grande, fez uma boa gestão, acabou rendendo ao senhor ao governo do estado. Nessa ocasião não teve a mesma performance, não conseguiu fazer o seu sucessor, mas agora em 2023 o senhor retorna, né? E os tempos são outros. Opositores, inclusive, argumentam que o senhor estaria ultrapassado, defasado. E aí eu lhe pergunto, né? Como desfazer essa imagem de um André Putinelli alocado nesse passado para um André online, metaverso, mais digitalizado, né? O que mudaria num governo do senhor em relação a essas novas tecnologias, por exemplo? Eu convido a você a participar do meu Facebook, do meu Instagram, do meu Telegram, do YouTube, até do TikTok que eu tenho, do Twitter e do site que nós esgrimimos, para que você, ao interagir conosco, possa ver a modernidade que estamos praticando hoje, inclusive sendo o único candidato ao governo do estado que até o momento de hoje apresentou por escrito um plano de trabalho. E investirmos muito em tecnologia e inteligência artificial para que com as modernidades de hoje nós possamos fazer mais do que fizemos. Porque, volto a repetir, fomos o governo que fizemos 3.662 quilômetros de asfalto, mais que todos os outros. Fomos o prefeito que fizemos mais casas do que todos os outros. Fomos o governador que fizemos mais casas, 74 mil casas no estado. E isso me valeu nos anos de 2003 e 2004, no último ano de prefeitura, ter sido considerado o melhor prefeito das capitais do país. E nos anos de 2013, 2014, por José Carlos Toledo, uma baita de uma manchete em
diários nacionais, mostrando que eu teria sido o melhor governador dos governadores dos 27 estados. Eu fico contente. Se no passado disseram isso, o que me move agora é garra, vontade de trabalhar para mostrar que sabemos fazer mais. Falando desse modelo de governo, o senhor foi conhecido como um jeito mais agressivo, mais truculento, né? O que muda desse André do passado para esse André do presente? O senhor seria mais paz e amor nesse governo? Todos nós aprendemos. Quando somos mais jovens, o impulso nos move. Agora o Andrezinho é paz e amor. Pode acreditar que com a garra que temos para trabalhar e trabalhar e trabalhar, agora para ouvir, ouvir, ouvir e ouvir mais. Muito bem, o senhor tem pouco menos de um minuto para suas considerações finais, candidato. Eu me apresento a você como candidato ao governo do estado, com garra, com vontade de trabalhar. E vim pedir o seu voto. Não vamos agredir ninguém. Vamos fazer uma política de alto nível e com o plano de trabalho que nós já apresentamos, volto a repetir, o único que registrou em cartório o seu plano de trabalho. Nenhum outro até o dia de hoje fez isso. Para que você analise os 8 candidatos e, se eu merecer, quero responder a você. Vou trabalhar pelo estado de Mato Grosso do Sul, vou trabalhar por você. Candidato, muito obrigado pela presença do senhor, boa sorte aí na sua caminhada. A gente aqui agradece a sua vinda ao programa para essa série de entrevistas aqui com os candidatos ao governo. Eu que agradeço a você, Tatá, agradeço a televisão e principalmente a você que nos assiste. Um grande abraço, Sul Mato Grossense. Acabou. Muito obrigado. Um bom dia. Um abraço. Boa caminhada para o senhor. A gente vai dando sequência aqui no Povo na TV. Essa foi mais uma das nossas entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Lembrando que essas entrevistas continuam amanhã.